E aí, galera? A aula de hoje é sobre Grécia Antiga. Por que estudar os gregos? Porque eles são os responsáveis pela criação da base daquilo que nós chamamos de civilização ocidental, ou da cultura da chamada civilização ocidental. Lembrando que cultura tem a ver com a forma de pensar e a forma de agir. Isso significa que muito daquilo que nós pensamos e daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia está diretamente vinculado à forma como os gregos antigos se organizaram. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai descobrir que entre os principais legados dos gregos estão, na área da política, o conceito da democracia, aquilo que hoje tanto nós lutamos e nós defendemos, por exemplo, no nosso Brasil atual. Conceitos da filosofia, quer dizer, a própria filosofia, ela se originou na Grécia Antiga. Quer dizer, quem nunca ouviu falar de caras como Sócrates, Platão, Aristóteles? Pois esses carinhas, junto com outros, como Tales de Mileto, por exemplo, eles ajudaram a desenvolver em várias áreas elementos que estão diretamente vinculados ao desenvolvimento do pensamento científico, que é óbvio, surgiu muito mais tarde, né, já na Idade Moderna. Mas a origem, né, de coisas ou elementos daquilo que nós vamos chamar hoje da química, da física, da matemática, da própria filosofia, é óbvio, né, da geografia, da história, da medicina, pois é, tudo isso acabou tendo como uma origem a própria Grécia Antiga. O teatro, né, quando você pega hoje o símbolo do teatro, são duas máscaras, uma triste e uma alegre. Uma representando a tragédia grega, outra representando a comédia grega. Sim, o teatro tem como origem justamente a Grécia Antiga. Além disso, além de toda a produção intelectual, vamos chamar assim, dos gregos, né, quem nunca ouviu falar sobre a mitologia grega? Quer dizer, deuses como Zeus, Hera, Apolo, Afrodite, eles estão presentes em várias histórias que vocês já ouviram, em vários desenhos animados, né, que vocês já viram. Quem nunca ouviu falar do Hércules, né, um dos caras extremamente fortes porque era filho de Zeus, por exemplo. Tá? Então, quer dizer, a mitologia grega, por mais que os gregos fossem os criadores da filosofia, a religião era extremamente importante para eles. E vai ser justamente, né, uma das grandes características da religião grega, né, que vai ser o caráter, vamos chamar assim, de humano dos seus deuses. Quer dizer, Zeus saía do Olimpo, vinha aqui para a Terra, fazia filhos, enfim. Quer dizer, a cobiça, a inveja fazia parte lá do dia a dia dos deuses, segundo a mitologia grega. Pois vai ser justamente os questionamentos dessa mitologia que vai estar na origem da filosofia. Quer dizer, se os nossos deuses se comportam como humanos, logo os humanos parecem deuses. Quer dizer, se os deuses têm uma capacidade de criar e de desenvolver, por que nós humanos também não temos essa capacidade? Então, de certa forma, isso também está na origem do pensamento filosófico e naquela ideia, né, que valoriza a capacidade humana, que podemos colocar na base do pensamento humanista e principalmente do chamado pensamento antropocentrista, quer dizer, aquele pensamento que coloca o ser humano no centro, na origem, né, como um grande objeto de estudo. Pois é, esta forma de pensar que valoriza a capacidade humana, às vezes acima ou em pé de igualdade a capacidade, né, dos deuses, influencia diretamente alguns movimentos, como o Renascimento, que será visto mais adiante, como um movimento iluminista, e a própria ideia de que o ser humano é o responsável, né, pelo seu destino. Cabe ao ser humano decidir o que ele quer. Cabe ao ser humano ser o dono da sua história, ser o protagonista da sua história, pois isso está vinculado à forma como os gregos vão ver e vão encarar a capacidade humana, né, a partir do pensamento filosófico grego. Quer dizer, de maneira muito
resumida. Os gregos ajudaram a construir muito daquilo que vocês veem no seu dia a dia. Mas para entender como eles construíram, como eles organizaram esses elementos, é necessário entender como foi a formação, né, e todo o processo que levou, né, à organização da chamada civilização grega. É isso que nós vamos ver então na aula de hoje. Quando nós falamos então da Grécia Antiga, nós costumamos dividir a história dos gregos basicamente em 5 períodos. Essa é uma divisão clássica, uma divisão tradicional. Essa divisão coloca então a história grega em algumas etapas chamadas período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Cada uma dessas etapas, cada um desses períodos tem algumas características básicas que são aquelas que eu vou tentar colocar para vocês nessa aula, que obviamente é um resumo, né, e que não tem como colocar, né, em poucos minutos, né, a grandiosidade daquilo que os gregos conseguiram desenvolver ao longo de milhares de anos. Ok? Vamos lá. Então, é óbvio, assim como a história de todos os povos, ela inicia com a formação, neste caso, daquilo que nós vamos chamar de povo grego. Um detalhe, Grécia, inclusive, é um termo romano, né? Os gregos, eles não se chamavam de fato de gregos, eles muitas vezes se colocavam como helenos, porque aquela região da Grécia, que hoje, né, está dentro daquele continente que nós chamamos de Europa, no sudeste do continente europeu, na chamada Península Balcânica, aquela região lá, ela vai ser ocupada por uma série de povos, aqueus, jônios, eólios e dórios, pois é a partir da miscigenação destes povos que vai surgir aquilo que então nós chamaremos de povos gregos, né, ou os povos helenos, ok? Aí algumas características muito básicas quando a gente fala da Grécia Antiga. Primeiro, no geral, quando a gente fala das civilizações, a gente fala sobre governos que muitas vezes eram centralizados, a existência de reis que controlaram todo um território. Pois uma das características principais da Grécia Antiga é que justamente não existia unidade política. O que significa isso? Em outras palavras, basicamente durante quase toda a história da Grécia não houve um rei ou um governante único para todo o território da Grécia. Isto por quê? Pelas condições geográficas, por exemplo, ali da região, que é formada, né, por um relevo extremamente acidentado, quer dizer, uma série de montanhas, né, por exemplo, acabou acontecendo com que muitas comunidades fossem surgindo uma distante da outra. E essa distância entre uma e outra comunidade vai acabar gerando a organização de cidades autônomas. Como assim cidades autônomas? Quer dizer que dentro de cada cidade tinha sua forma de organização social, da sua forma de organização política, que não necessariamente era igual à cidade que estava ali do lado. Então, cada cidade será autônoma. É aquilo que nós chamamos de cidade-estado. O que é o cidade-estado? É quase como se cada cidade fosse um mini país. Então, hoje nós falamos na Grécia enquanto um país que tem um presidente, enfim. Naquele contexto, não. Nós falamos de uma região, né, que existirão aproximadamente, né, cerca de 100 cidades-estados, e que não necessariamente elas estarão unidas do ponto de vista político, quer dizer, alguém mandando em todos os lugares. Mas a união deles estava vinculada a algumas questões que nós vamos chamar de questões culturais, como a língua, como a questão da religião, né, como a questão, e a religião, é óbvio, é um fator de unidade, inclusive, umas questões como, por exemplo, as Olimpíadas, que serão eventos que em alguns momentos, né, do ponto de vista tradicional, de 4 em 4 anos, juntava a galera daquela região. Então eles tinham algumas coisas que os identificavam, né, como membros de um grupo que era semelhante entre si. Porém, eles não se identificavam, então, como o grego, né? Vamos dar um exemplo, né, e mais adiante eu vou comentar algumas cidades, principalmente Atenas e Esparta. Quer dizer, o cara que nasceu em Atenas, ele não se via necessariamente como um grego ou um heleno, né?
mas ele se via como um ateniense. E o cara que nascia em Esparta se via como um espartano. Ok? Então a descentralização política, a falta de unidade política é uma das principais características da Grécia. Beleza? Mas vamos lá. Então o primeiro período, que é o que nós chamamos de período pré-homérico. Este período está justamente vinculado ao processo de povoamento e formação do povo grego. Quer dizer, se eu fosse colocar uma característica ou algumas expressões para resumir o período pré-homérico, eu colocaria justamente isso: povoamento e formação do povo grego. Quer dizer, a partir daqueles povos, aqueus, jônios, eólios e dórios, que aos poucos vão se estabelecendo na Península Balcânica, foram surgindo algumas comunidades, né, que mais tarde vão dar origem, né, àquilo que nós vamos chamar de povo grego. Mas um detalhe importante nesse período é que é óbvio que não foi de uma hora para outra que toda a península foi ocupada. Num primeiro momento surgiu a chamada civilização micênica, quer dizer, principalmente a partir de uma cidade chamada Micenas. Essa cidade de Micenas, que acaba se desenvolvendo, né, e virando, naquele contexto, uma cidade relativamente organizada, ela acaba entrando em contato com a civilização cretense. Então é uma integração, vamos chamar assim, da chamada civilização micênica e a civilização cretense. Aquilo que o pessoal chama de civilização creto-micênica. A integração, não necessariamente ela acontece de maneira tranquila, quer dizer, a ilha de Creta, num primeiro momento, dominava aquela região, e no momento que a cidade de Micenas começa a crescer, começa a se desenvolver, ela acaba dominando e preponderando sobre a cidade de Creta, ou sobre a ilha de Creta, melhor dizendo, porque lá existiam algumas cidades, como a capital, que era a cidade de Knossos. Sobre esse momento, inclusive, e a história da Grécia é extremamente rica dentro daquilo que nós chamamos de mitologia grega, né? Histórias em que os deuses interagem com os humanos, ou que são os responsáveis pela criação de tudo aquilo que envolve os humanos. Pois tem uma história, um mito que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é a lenda do Minotauro. Pois a lenda do Minotauro está diretamente vinculada a este contexto. Quer dizer, se colocava que na ilha de Creta, no chamado Palácio de Knossos, existia um rei, que era o rei Minos, que ele tinha uma criatura, metade homem, metade touro, o tal do Minotauro, e que, para demonstrar o poder que esse rei Minos tinha, as demais cidades, e aí vamos pegar, por exemplo, da região da Grécia, lá de Micenas, deveriam oferecer de tempos em tempos algumas pessoas para serem sacrificadas, entregues para que o Minotauro as matasse, enfim, as devorasse. Pois é nesse contexto que aparece o Teseu. O Teseu, segundo a mitologia, ele era filho do rei Egeu. E o Teseu, que era considerado o bambambam lá da Grécia, coloca o seguinte para o seu pai: deixa que eu vou, nesta próxima leva, né, de pessoas que serão ofertadas ao Minotauro, mas eu vou lá e vou acabar detonando com este monstro. E aí, quando ele vai, ele chegando na cidade, pintou um climão lá com a filha do rei Minos, que era Ariadne, a princesa Ariadne, ela acaba ajudando o Teseu, ele entra, e aí entra uma das questões, né, da história, da lenda do Minotauro, que era o labirinto, né? Ele entra no labirinto, consegue matar o Minotauro, e essa historinha, na verdade, ela acaba colocando, né, o momento em que os gregos acabam dominando a ilha de Creta. Porque o Teseu destrói o Minotauro, que era, de certa forma, o símbolo da força do rei Minos. Ok? Acontece, então, que este momento é o momento que aquela região está sendo povoada. Eis que um povo, né, os chamados dórios, que naquele contexto acabam sendo vistos como bárbaros, guerreiros cruéis, eles acabam ingressando lá na região da Grécia. E na medida em que eles entram lá, basicamente a civilização micênica e as outras comunidades que estavam se organizando acabam sendo destruídas. E aí se inicia aquele momento que é o que nós chamamos de período homérico, que é um período que muitos colocam como a idade das trevas da história da Grécia.
Por que isso? Porque não existem muitos elementos, não existem tantos indícios, né, principalmente indícios arqueológicos que ainda foram encontrados, para tentar estabelecer como o povo grego viveu neste período que então o pessoal chama de período homérico. Por que homérico? Porque um dos elementos que se usa para tentar explicar como os gregos se organizaram nesse momento são textos atribuídos a Homero. Este Homero, na verdade, existem discussões se realmente ele escreveu, se ele inventou. Na verdade, ele teria coletado uma série de histórias, né, muito daquela época era baseado naquilo que nós chamamos de fontes orais ou relatos orais. Então ele conseguiu juntar uma série de histórias e montou essas histórias em duas grandes obras, Ilíada e Odisseia. Então, a partir dessas duas obras, que servem como um ponto de referência para entender este período, né, que o pessoal chama da Idade das Trevas da Grécia, né, é que nós temos uma noção como os gregos acabaram se organizando. Qual é o enredo dessas duas obras de maneira muito resumida? Ilíada fala sobre a Guerra de Troia. Ilion é Troia, né, para os gregos, aí a Ilíada. Esta cidade, Troia, é uma cidade que ficaria basicamente no que seria a Turquia hoje, então na região que nós chamamos de Ásia Menor, em que os gregos, num desejo de expansão, acabaram batendo de frente com essa cidade e acabou gerando a chamada Guerra de Troia. Segundo a lenda, e mais uma vez a mitologia aparece, na verdade a Guerra de Troia teria sido causada pelo fato do príncipe Paris, que era filho do rei Príamo, que era o rei lá, no caso de Troia, ele teria ido até Esparta e lá acabou se envolvendo com Helena, a esposa do Menelau, que era o rei de Esparta, e acabou raptando ela e levando até a cidade de Troia. Digamos que lá o rei Menelau, indignado com a traição, decide, né, organizar um exército, pede ajuda do Agamenon, que era seu irmão, que era um cara que tentava dominar naquele contexto lá a Grécia, e eles organizam um dos maiores exércitos daquele contexto para se vingar dos troianos e automaticamente retomar a Helena. Então, do ponto de vista mitológico, esta é a explicação que está lá em Ilíada. A segunda obra, que é Odisseia, ela já narra o retorno de um dos grandes heróis da chamada Guerra de Troia, que é um cara chamado Ulisses, ou o Odisseu. Para quem não lembra, né, ou talvez você já tenha ouvido esse termo, Troia, cavalo de Troia, ou Trojan, aquele vírus que um dia vocês já pegaram. Pois é, o cavalo de Troia, quer dizer, como, e lá no final, segundo a mitologia, os gregos venceram a guerra a partir de uma artimanha em que eles construíram um cavalo de madeira que teria sido oferecido aos troianos, né, como um símbolo da derrota dos gregos, mas que esse cavalo, na verdade, estava recheado de soldados gregos, que aos momento em que os troianos levaram este cavalo para dentro da cidade e festejaram porque os gregos teriam abandonado, teriam fugido, enfim, da guerra, acontece que no meio da noite os gregos saíram de dentro do cavalo e acabaram abrindo os portões da cidade, e a cidade de Troia acabou sendo invadida pelos gregos. Pois quem deu a ideia de construir este cavalo foi justamente Ulisses, ou Odisseu. Aí, um dos carinhas extremamente importantes da obra Ilíada. Há um detalhe, tem um outro cara, que talvez já tenha ouvido falar, que é o Aquiles, que é um grande herói grego, considerado o grande herói daquele contexto lá, que teria sido, então, o grande soldado grego neste conflito chamado Guerra de Troia. Tendão de Aquiles? Já ouviu falar? Né? Pois é, isso tem a ver então lá com a história dele. Mas enfim, tá? A obra Odisseia narra, de maneira resumida, o retorno do Odisseu ou de Ulisses até a sua terra natal, que era o reino de Ítaca, na Grécia. Enfim, essas duas obras, de maneira resumida, a partir da análise dessas histórias que ali estão presentes, se coloca ou se tenta
entender como que os gregos se organizaram nesse período. Então, na medida que os dórios invadiram a região, os gregos acabaram fugindo, as cidades acabaram sendo destruídas e os gregos que restaram passaram a se organizar em pequenos grupos. Alguns deles fugiram da Grécia e se estabeleceram em algumas regiões da Ásia ou ali pelo mar Mediterrâneo. Mas aqueles que ficaram por ali começaram a se organizar em pequenos grupos, né? E esses pequenos grupos, eles eram controlados pelos páteros, ou os patriarcas, vamos dizer assim. Então, pequenas comunidades que eram chamadas genos. Na medida em que esses genos começaram a crescer, eles se organizaram naquilo que nós vamos chamar das frátrias, né? Que é a ideia de fraternidade, por exemplo. Essas frátrias, na medida que cresceram, se organizaram com outras em função da necessidade de alimentos ou até mesmo em função de guerras entre esses grupos e geraram as chamadas tribos. Pois essas tribos, também em função do crescimento populacional, acabaram se organizando e gerando as chamadas cidades-estados gregas, que, por um acaso, é a essência, a organização dessas cidades é a essência daquele período, então, que nós chamamos de período arcaico, que é o terceiro período da história da Grécia. Então, no período arcaico, se a gente for resumir, vamos colocar como o período de formação e consolidação das cidades-estado. E é nesse contexto que, no geral, vocês acabam estudando duas cidades para ilustrar, né? Como eu colocava antes, são aproximadamente 100 cidades, mas para ilustrar, inclusive, e demonstrar que os gregos, apesar de viverem na mesma região, tinham modelos de organização diferentes. Então essas cidades são Atenas e Esparta. A cidade de Esparta, então vou começar por ela, talvez vocês já tenham visto alguma coisa, porque tem o filme 300 de Esparta. Quem já assistiu esse filme, ele retrata muito bem, inclusive, alguns elementos daquilo que nós vamos chamar da cultura espartana, quer dizer, da forma como eles se organizavam e da forma como eles pensavam. A cidade de Esparta, ela foi fundada a partir dos dórios, aquele povo que era guerreiro, que era brutal, enfim. Então, na origem de Esparta, nós temos uma tradição guerreira. E essa tradição para a guerra formou uma cidade que nós vamos chamar de militarista, em que a estrutura básica da cidade era controlada por um grupo, que são chamados espartanos, e estes espartanos dominavam a sociedade, né? Eles eram a elite, os grandes proprietários de terra, e obviamente que nós teremos os outros que não eram parte desta elite, mas os espartanos, eles tinham uma preparação fundamental baseada no princípio da disciplina, né, e da guerra. Quer dizer, a sociedade espartana era uma sociedade militarista porque basicamente desde que se nascia o espartano era preparado para a guerra. Quem já assistiu o filme 300, ele inicia justamente, né, com um grupo de pessoas analisando uma criança no alto de um morro e que se essa criança tivesse qualquer deficiência, ela seria jogada fora. Porque para os espartanos, né, um bom cidadão era aquele que estivesse à disposição, tivesse força e estivesse à disposição para morrer, né, por sua pátria. Então ali nós temos uma forma de organização baseada na centralização do poder de um pequeno grupo, que eram então os chamados espartanos, e que usavam este poder muitas vezes para dominar, e a preparação deste exército, né, que os espartanos vão acabar montando, vai ser para dominar parte da região onde ela estava estabelecida, que é a chamada região do Peloponeso. Os espartanos, por viverem mais no centro da Grécia, no interior, eles vão ter uma economia focada, por exemplo, na agricultura. Aí uma outra questão que aparece na sociedade espartana é a realidade da forma como a mulher era tratada. Quem já assistiu o filme 300, tem inclusive uma cena, né, em que chega um mensageiro persa na cidade de Esparta para tentar dominar eles, e a esposa do rei Leônidas, do rei de Esparta, acaba se intrometendo, não direi intrometendo, acaba participando da conversa. E o mensageiro persa olha para ela com: como assim as mulheres aqui participam? Porque a tradição de boa parte das civilizações é que a mulher, no geral, era relegada a um segundo plano. Pois eis que em Esparta, justamente, se
acreditava que era a partir então da ação da mulher e das grandes mulheres espartanas que nasciam os grandes guerreiros espartanos. Então a mulher tinha um certo papel importante, preponderante na sociedade espartana. Em contraponto à cidade de Esparta, nós vamos pegar a cidade de Atenas. Se Esparta tinha uma tradição guerreira, o que não significa que os atenienses também não tivessem um exército, é óbvio que tinham naquela época. Basicamente, quase tudo acontecia a partir da guerra, então todas as sociedades tinham que ter um exército, mas a sociedade ateniense vai se destacar e muito por ser o foco, né, do desenvolvimento intelectual da Grécia. Coisas como a democracia. Quer dizer, o que é a democracia? O poder do povo. Se lá em Esparta nós tínhamos o pequeno poder nas mãos de um grupo, ou melhor, o poder nas mãos de um pequeno grupo, que é o que nós chamamos de oligarquia, em Atenas construiu-se um modelo em que boa parte da sociedade podia participar das decisões. E isto por quê? Porque há uma espécie de estímulo à participação da população nas decisões. Agora, é claro, a democracia ateniense não é igual à democracia atual. A democracia ateniense, que acabou sendo construída, isso não foi do dia para a noite, quer dizer, foi um processo em que setores da sociedade acabaram lutando e pressionando para ter mais espaço, né, dentro da sociedade ateniense, mas esta comunidade, ela de certa forma representava aquilo que muitas civilizações já tinham, em que quem tem o poder de voz é o homem. E aí, dentro daquela característica que eu colocava, de que cada cidade era vista como um mini país. Então, quem era visto como o cidadão? E quem é cidadão? Aquele que pode participar das decisões, aquele que tem direitos. Vamos vincular a ideia de cidadania à ideia de possuir direitos. Então, quem é o cidadão em Atenas? O homem. Mulheres, não. Detalhe, livre, porque essa é uma das grandes questões, né? A Grécia, ela se constrói, ela cresce, e a civilização grega desenvolve uma série de elementos que nos influenciam ainda hoje, mas em grande parte graças ao uso da mão de obra escrava. Quer dizer, os filósofos tinham tempo para ficar analisando o mundo, analisando as pessoas e divagando basicamente sobre o pensamento deles, porque tinham escravos que faziam o seu serviço. Então a escravidão foi fundamental para o desenvolvimento do pensamento grego. Certo? Nós já falamos sobre a escravidão. Então, tinha que ser livre. Outra coisa, tinha que ser ateniense, quer dizer, nascido em Atenas, filho de pai e mãe ateniense. E um outro detalhe, ele tinha que ser proprietário de terras, então está vinculado ao poder econômico. Então é óbvio que não é para todos. Mas, mesmo os pequenos proprietários vão estar, de certa forma, em pé de igualdade no momento das discussões com os grandes proprietários. E isto é um avanço tremendo para aquele momento. É claro que a democracia, então, ateniense não se compara à democracia que nós temos hoje, em que qualquer um de nós, independente da condição financeira, independente, né, da questão de gênero, enfim, todos nós, teoricamente, somos vistos como iguais. Mas é claro que a forma como os gregos começaram a pensar de estender os direitos a uma camada maior da sociedade, ao longo dos anos ela foi sendo aperfeiçoada até chegar no modelo que nós temos hoje. Ok? Tá? Então, Atenas, por estar numa região que é chamada região da Ática, e que não tinha terra fértil, muitas terras férteis, acaba se dedicando ao comércio marítimo. Então Atenas vai virar uma rica cidade, que vai ter contato com povos e com várias outras civilizações. E é justamente esta diversidade, né, no contato com vários grupos, que vai trazer para a cidade de Atenas uma série de formas de pensar diferente. E isso está vinculado ao desenvolvimento da filosofia. Sim, Atenas vai ser um dos principais centros de desenvolvimento da filosofia grega. Então, o centro de Atenas, ou a cidade de Atenas,
vai estar vinculada diretamente ao grande avanço no desenvolvimento filosófico, e aí a gente costuma dizer, a filosofia é a mãe de todas as ciências, quer dizer, a matemática, a física, a química, a biologia, e todas as outras ciências, de certa forma, estão vinculadas à forma como os gregos, mais especificamente aos atenienses, ou aqueles que vão procurar Atenas. Nós temos exemplo, né, no caso lá, um dos grandes filósofos gregos, que é o Aristóteles. Ele não era nem grego, ele era um macedônico, mas ele vai ir para Atenas e lá ele vai encontrar espaço para desenvolver lá o seu pensamento, né, a partir, né, do seu grande mestre, vamos dizer, que foi o Platão. Tranquilo? Acontece que então, no momento em que essas cidades, como Atenas e Esparta, se estabeleceram e se fortaleceram na Grécia, houve um grande crescimento da Grécia como um todo. Vai ser justamente nesse contexto em que a Grécia acaba entrando em confronto, né, com um povo, já falamos isso numa outra aula, que vão ser os persas. Os persas eram, vamos dizer, os grandes conquistadores do momento. Eles controlavam basicamente toda a região daquilo que nós chamamos de Oriente Próximo, e é justamente em função disso que eles acabam batendo de frente com algumas cidades que tinham sido fundadas por gregos na região lá da chamada Ásia Menor. A cidade de Atenas, por exemplo, saiu, né, em defesa dessas cidades irmãs, vamos chamar assim, e por isso acaba sendo atacada pelos persas. No momento que os persas acabam vindo então para o território grego, acaba acontecendo aquilo que nós chamamos as guerras médicas, ou greco-pérsicas, de gregos e de persas. Médicas, não porque tinha médico, um mundaréu de carinha de jaleco branco lá lutando. Médicas porque para os gregos, os persas eram chamados dos medos, os povos da região média. Daí o termo guerras médicas. Imagino que muitos de vocês, então eu já falava do filme 300, tenham assistido esse filme, pois justamente o enredo desse filme é baseado em uma passagem das Guerras Médicas em que o Leônidas, né, rei lá de Esparta, acaba juntando um grupo para tentar impedir a entrada dos persas no território grego, na famosa Batalha das Termópilas. Como uma continuação, vamos dizer assim, que na verdade não é uma continuação, porque historicamente falando teria acontecido antes, né, da chamada Batalha das Termópilas, tem o 300, a ascensão do Império, que fala justamente o momento em que os persas invadem a Grécia e vão e batem de frente lá com os atenienses, por exemplo, o início do filme, na chamada Batalha de Maratona. Então, estes filmes, o 301 e o 302, vamos chamar assim, eles justamente mostram esse enredo em que os gregos acabaram deixando as suas diferenças de lado. Por quê? Porque eles tinham um inimigo em comum. Quem é esse inimigo? Justamente os persas. Então, neste contexto de invasão da Grécia pelos persas, os gregos acabam deixando suas diferenças de lado, se unindo para justamente poder enfrentar este inimigo em comum. A partir do momento em que esta unidade acontece, os gregos acabam se fortalecendo, eles vencem os persas e conseguem então expulsar eles ali da região. No momento em que isto acontece, justamente a cidade de Atenas, ela consegue se fortalecer, apesar de ser atacada, apesar do contexto, num primeiro momento, não ser tão favorável a ela consegue juntar um conjunto de cidades na chamada Confederação de Delos. E, a partir da liderança de Atenas, começa a controlar economicamente e até militarmente, né, o que deixa ela mais poderosa. Terminada então a guerra contra os persas, essa chamada Confederação de Delos, ela se fortalece ainda mais, o que coloca em Atenas em evidência. Acontece que Esparta, durante a guerra, também acaba se fortalecendo a partir de um grupo que ficou conhecido como a Liga do Peloponeso. Então, após a invasão dos persas, a unidade acaba
e as diferenças começam a aflorar. E são justamente essas diferenças que acabam colocando, né, a Grécia, basicamente como um todo, em conflito interno, que é aquilo que nós chamamos da Guerra do Peloponeso. Esta guerra basicamente colocava de um lado, né, a Confederação de Delos, comandada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, comandada por Esparta. O que me interessa disso é que após, ou melhor, no final desta guerra, nós temos uma certa vitória, vamos chamar assim, dos espartanos. Porém, esta vitória dos espartanos significou um enfraquecimento quase como um todo de toda a Grécia. É justamente este enfraquecimento da Grécia em função dessas brigas internas, porque obviamente vocês imaginem que boa parte das cidades gregas acabaram sendo destruídas, isso significa que a economia entrando em crise, cidades que tinham que ser reconstruídas, enfim, isso enfraquece a Grécia como um todo, né, a partir da Guerra do Peloponeso. Pois justamente se aproveitando deste momento em que a Grécia foi enfraquecida a partir dessas disputas internas, é que um povo que vivia ao norte da Grécia acaba invadindo a região e acaba dominando ela. Que povo é este? O povo macedônico. Pois justamente o período macedônico sobre a Grécia é um período que nós chamamos de helenístico, que é o quinto e último período, então, da história da Grécia. Acontece que vai ser justamente nesse momento em que o rei da Macedônia, o rei Filipe, ele estabelece um poder e acaba centralizando, né, tudo nas suas mãos. Aí então podemos dizer que aquela grande característica que era a descentralização, a falta de unidade das cidades, ela não existe no chamado período helenístico, porque o rei Filipe passa a controlar toda a Grécia. O rei Filipe até ele não vai ficar tão famoso, famoso vai ficar o filho dele. Quem era o filho dele? Alexandre, o Grande. Por que o filho dele, o Alexandre o Grande, que na verdade não era grande, quer dizer, a grandiosidade dele não estava no tamanho, mas estava nos feitos deles. Por quê? Porque a partir do momento em que Alexandre domina a Grécia, ele acaba iniciando um processo de expansão e basicamente o Alexandre, em cerca de 10 anos, ele constrói um dos maiores impérios da antiguidade. Porque ele leva o exército grego, juntamente com outros exércitos que ele acaba montando, e ele domina basicamente todo o império que os persas construíram ao longo de séculos. Mais do que isso, o Alexandre chega até a fronteira da Índia. Quer dizer, ele construiu um império inimaginável, ou pelo menos que até aquele contexto lá não se imaginava que seria possível. Então são essas vitórias militares que fizeram do Alexandre, né, ser reconhecido como o Grande. A questão é que o Alexandre, apesar de ser macedônico, ele foi criado, né, foi educado a partir da cultura grega. Tanto que um dos principais professores, vamos chamar assim, mentores, porque naquela época não tinha uma escola exatamente nos moldes que nós temos hoje, né, mas um dos principais mentores do Alexandre foi justamente Aristóteles, que, como eu disse antes, era macedônico. Pois ele então tinha, o Alexandre, ele tinha um vínculo, uma admiração pela cultura grega. E justamente a partir do momento em que ele conquista diferentes regiões, ele leva esta cultura grega para outras regiões. Pois a expansão da cultura grega e a sua mistura com a cultura dos povos conquistados, que é o que nós vamos chamar de cultura oriental, então a mistura disso, cultura grega mais cultura oriental dos povos conquistados pelo Alexandre, geram aquilo que nós chamamos de o helenismo, uma fusão de cultura grega e cultura oriental. Então ele ajudou a expandir a forma como os gregos pensavam para outras regiões. Acontece que o Alexandre ele teve uma história muito marcada, obviamente, por todas as guerras, né, por todas as batalhas ao longo de 10 anos, mas ele acaba falecendo cedo, né, e quando ele falece, basicamente todo o território que ele havia dominado acaba sendo dividido entre seus generais, e todo esse território que ele conquistou, no qual a Grécia fazia parte, acaba se desintegrando.
vamos chamar assim, abrindo as portas para um outro povo que ao mesmo tempo estava se estabelecendo ali pertinho da Grécia, mas já na chamada Península Itálica, os romanos. Então, o enfraquecimento da Grécia pós-domínio do Alexandre favoreceu com que mais tarde justamente aquela região passasse a ser dominada pelo povo romano, que é o povo que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Enfim, todas essas passagens na história da Grécia estão diretamente vinculadas à criação de um conjunto de elementos que vão desde a filosofia, à política, ao teatro, à história. Quer dizer, o pai da história é considerado lá o Heródoto, né, um grego que acabou viajando e tentando anotar, né, todas essas suas viagens, então ele é considerado o pai da história. Então nós temos um legado muito grande dos gregos. Por exemplo, nós falávamos numa outra aula do chamado alfabeto fenício, né, o alfabeto fonético dos fenícios. Pois o próprio alfabeto, quer dizer, alfabeto, pois é, a forma como nós escrevemos hoje está diretamente vinculada à forma como os gregos vão escrever. Inclusive, alfa e beta são as duas primeiras letras gregas, daí surgiu o termo alfabeto. Enfim, são vários os elementos desenvolvidos pelos gregos que estão diretamente vinculados, então, como eu dizia lá no início da nossa aula, à forma como nós pensamos. Ok? Lembrando, esta aula é óbvio que é um resumão, né? Mas eu espero que ajude vocês a entender um pouquinho, né, sobre a história deste povo que é tão importante, foi e é importante, né, na nossa história. Perfeito? Valeu? Até a nossa próxima aula.